Olá, meu irmão, tudo bem? Eu quero começar já te fazendo uma pergunta. O que é realmente viver bem? Hoje em dia, nós temos um nicho de consumo sobre qualidade de vida. Então, existem muitas pessoas falando sobre muitas formas diferentes do que é viver bem. Se nós formos olhar todos esses pontos do que é viver bem, a gente vai ter que viver literalmente escravo das rotinas do que é viver bem, né? De como comer, o que horas comer, como fazer atividade física, como respirar, o que ler, como falar. Nosso dia vai ter que ter literalmente 48 horas. Mas, volta à pergunta, o que é realmente viver bem? Porque dentro desses discursos, nem tudo cabe à nossa realidade. Nem tudo cabe à nossa realidade de horário. Existem muitas pessoas hoje que gastam muito tempo trabalhando e estudando. Outras gastam pelo menos 4 horas por semana só de trânsito de ida e volta. Existem aqueles que estão trabalhando no home office, que apesar de não gastarem mais tempo de deslocamento, eles trocaram esse tempo por tempo de trabalho dentro das suas casas. E a gente não tem tanto tempo assim para aprender como viver bem com todos os macetes práticos modernos. Também, às vezes, nós não temos dinheiro suficiente para viver bem, como algumas pessoas apontam, comer tais coisas, ir a tais lugares, comprar tais equipamentos. É tudo muito complicado. Se nós tivéssemos todas essas condições de tempo e dinheiro, nós já estaríamos vivendo bem. Mas Provérbios nos ensina alguns passos diários, rotineiros, aonde quer que nós estejamos, com dinheiro ou não, com tempo ou não, do que é viver bem. É um texto um pouco longo, mas eu quero ler com calma com você, de Provérbios 3, do 3 ao 14, que diz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Nesse começo, Salomão fala para atar ao amor e à fidelidade no seu pescoço, tornar visível, tornar público, se orgulhar disso. Então, o judeu, quando falava isso, ele estava dizendo o seguinte: eu vou pegar esses princípios, eu vou torná-lo tão público que aonde quer que eu vá, as pessoas o vejam de forma clara. Então, esses princípios, Salomão fala que são tão importantes que você tem que torná-los nítidos na sua vida, em qualquer lugar que você vá. Então, primeiro ponto do que realmente é viver bem. Salomão diz que viver bem é ser benigno. Ser benigno é abrir mão da sua rudeza, da sua grosseria, da sua indelicadeza. Mas ele não fala de forma pontual. Como assim? Salomão não está dizendo para você abrir mão da sua rudeza no seu trabalho só, ou só na sua casa, ou só com o seu vizinho. Salomão fala para isso ser uma filosofia de vida. Você ser benigno em todas as suas relações. É sê-lo o tempo inteiro. Segundo ponto do que realmente é viver bem é seja fiel. Seja firme aos seus princípios.
Isso é muito interessante que nos dias de hoje princípios já não existem mais. Porque aquilo que você chama de princípio hoje, amanhã você vai condenar. E aquilo que você chama de princípio amanhã, depois de amanhã você vai condenar. Porque na verdade ele não é um princípio, é só um motivo para se fazer aquilo que deseja. Quer faça bem ou faça mal aos outros. Então Salomão diz que quer viver bem, tenha princípios, seja fiel aos seus princípios, ainda que você sofra por causa desses princípios, ainda que algumas pessoas te vejam de forma pejorativa ou preconceituosa, mas seja fiel aos seus princípios. Terceiro ponto, ele fala: confie em Deus. Esse confiar em Deus é o seguinte: nos dias de hoje, por exemplo, não existe mais lealdade. Não existe mais lealdade no significado mais profundo da palavra. Dificilmente, nos dias de hoje, nós começamos numa empresa e vamos até ela a aposentadoria. Dificilmente, nos dias de hoje, nós temos amigos que são os nossos amigos desde a nossa infância. Os laços são desfeitos de forma muito fácil. A gente sabe que os tempos hoje corridos acabam facilitando para isso. Nós nos mudamos, trabalhamos longe, trabalhamos muito, o nosso tempo fica escasso. Mas nós não temos, no grosso modo, essa lealdade mais. Não temos mais também lealdade à amizade, ao amor. Porque no final das contas, o que interessa é eu alcançar o meu objetivo, é eu estar feliz, é eu estar satisfeito, ainda que pessoas ao meu redor sejam feridas. A intenção é eu estar satisfeito. E nós fazemos isso porque, além de nós sermos egoístas, nós confiamos nas nossas forças, no nosso intelecto, na nossa capacidade. Salomão fala: não confie nisso, confie em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza que nós não seremos enganados por Deus, não seremos traídos por Deus. E por causa disso, nós passamos então a conseguir praticar todos os outros princípios. Deixar de ser egoísta, amar mais o outro, ser mais desapegado às coisas. Outro ponto do que é viver bem é: tenha um caminho seguro. Quando nós confessamos a nossa fé em Cristo, a Escritura nos mostra uma estrada, nos mostra um caminho. Mas é interessante que a Escritura ela é muito realista. Ela fala que esse caminho é estreito. O caminho que leva à vida é estreito. E o caminho que leva à morte é um caminho largo. O que ela quer dizer com isso? O caminho estreito é um caminho difícil. Por hora você vai ter que se espremer, vai ter que se abaixar, vai ter que se apertar para passar. Então não é um caminho fácil. Mas Salomão fala: tenha esse caminho porque ele é seguro. Por mais que existam caminhos que parecem ser mais fáceis, mais agradáveis, tenha um caminho de segurança. E esse caminho está em Cristo. Outra prática para vivermos bem é sermos humildes. Seja humilde. Por mais inteligente que você seja, por melhor que você seja naquilo que você faz, sempre há alguém que saiba mais que você. Ou, no mínimo, o que você sabe. E também amanhã, principalmente com a tecnologia avançando, amanhã vai ter alguém que vai saber muito mais do que você. Então isso significa que nós nunca somos suficientes. E ainda que você seja o melhor naquilo que você faça, existe uma série de outras coisas ao redor que você depende dos outros. Para você ser bom naquilo que você faz, você tem que ter um monte de outros fatores em volta de você, em paz, em ordem, que não dependa de você fazer. Você precisa talvez que a sua casa esteja limpa, que a sua comida esteja pronta, que a universidade esteja funcionando. E tudo isso depende de tantos fatores que fogem do seu alcance que, por mais que você seja bom, a sua capacidade não é suficiente para manter tudo isso em ordem. Então você precisa muito de muitas pessoas com as suas muitas capacidades, quer mais complexas ou mais simples que a sua. Isso mostra que nós somos dependentes
Nós não somos autossuficientes. E isso mostra que nós temos que ser humildes. Não porque temos isso como qualidade, porque sabemos que não somos suficientes de fato. Outro ponto para viver bem é: cuide bem da sua saúde física e da sua saúde mental. A pessoa que vive bem é uma pessoa que ela não é controlada pelos vícios. Ela não é controlada pelo dinheiro, ela não é controlada pelos seus hobbies. Ela consegue ter limite para todas as coisas. Ela consegue entender até onde aquilo é saudável para ela. Ela consegue entender até onde aquilo pode fazer mal ou não. Então, quer viver bem? Entenda os seus limites físicos, os seus limites psicológicos. E isso também é viver bem. Depois, Salomão fala o seguinte: administre bem as suas coisas. Tenha tudo sob controle. A pessoa que teme ao Senhor e que vive bem, ela não vive escravo das coisas. Então, se ela guarda dinheiro, ela guarda de forma equilibrada. Se ela compra algo, ela compra de forma equilibrada. Se ela curte a vida e ela deve fazê-lo, ela faz para a glória de Deus, de forma equilibrada, para que ela continue saudável, para que a sua família continue saudável. E depois, Salomão fala que viver bem é não detestar a correção. Num dado momento, na nossa vida, em um desses pontos, nós vamos falhar. E aí, o Senhor, cheio de graça e misericórdia, nos envia algum amigo, algum irmão, para nos mostrar o quanto nós temos falhado. E isso é motivo de alegria, porque nós conseguimos olhar onde nós caímos, onde nós falhamos, e conseguimos voltar a ter uma vida boa e viver bem. Então, viver bem é entender que nós precisamos ser corrigidos. E Salomão conclui que tudo isso são práticas de uma pessoa sábia que foi alcançada por Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, que cada um de nós possamos ter uma vida sábia, que cada um de nós possamos viver bem, saber o que temos que fazer, entender os nossos limites, saber dar o não na hora que tem que dar o não, saber onde nossa mão alcança, ter um coração livre da raiva, do medo, da angústia. Que todos nós temos um coração submisso ao Senhor, para entendermos que em Ti conseguimos dar todos esses passos e termos uma vida realmente boa. Essa oração que nós te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.